Olá, senhores, salve Maria. Estamos mais aqui em mais um vídeo aqui para começar um tema diferente, falando um pouco da historiografia do Vaticano II. E hoje eu trouxe aqui o professor Evandro Pontes, que vai falar um pouco da questão do Estado do Vaticano, um pouco do Papado de Pio XII, um pouco ali do pessoal que acabava circundando ele ali, né, na Curia Romana, né, principalmente seu confessor, né, o Cardeal Bea, vai ser tema da nossa conversa aí. Eu tô aqui com a Beatriz e com o Ramon, nossos amigos aí que estão participando aí. Por favor, professor, passa a palavra para o senhor. Boa noite, oi Beatriz, oi Ramon, Salazar, tudo bem? Estou aí à disposição de vocês, vamos bater um papo, vamos ver o que a gente consegue evoluir aqui. Certo. Bom, pois bem, né, professor? A gente já estava conversando aqui no off antes, né, sobre a questão do vaticanismo, do papado de Pio XII. Então eu queria perguntar uma coisa para o senhor, para a gente começar aqui já, que é um tema muito recorrente e que alguns continuistas acabam negando, tal, faz um malabarismo gigantesco sobre a questão dessa problematização do dogma, né, que por exemplo os modernistas fazem e, né, o Papa Pio XII ele meio que ele não tem aquele combate ferrenho, igual São Pio X fez, né, com o modernismo, né, como o senhor próprio mesmo falou na série do Vaticanismo lá. O Papa São Pio X ele acaba com tudo ali na hora. Ah, não, isso aqui não tem nem que entrar em discussão. Agora, Pio XII ele já deixa um ambiente mais aberto, né? Ele deixa umas frestinhas abertas. Né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco nessa questão. Tá, sobre a questão do dogma, né? Isso, sobre essa Então, vamos lá. problematização. Na série do Vaticanismo, o 9º capítulo, que eu e a Ju, a gente gravou em 3 horas e pouco. Talvez ali a gente tenha um dos momentos, digamos assim, mais relevantes do estudo que eu fiz, tá? Porque o que acontece especificamente com esse problema? Você tem uma mudança no conceito de dogmática. Essa mudança no conceito de dogmática, ela abre várias possibilidades para que você tenha um ambiente propício a uma moda que ocorreu a partir dos anos 40, 50, dentro de escolas de pensamento, sobretudo alemãs, de uma nova dogmática, ou de uma nova forma de você enfrentar a dogmática, tá? Eu vou tentar resumir aqui, falei em 3 horas e meia, e lá eu comentei, eu falei, daria para a gente fazer uma série separada, só sobre o problema da dogmática e da evolução da dogmática ao longo do tempo, tá? A dogmática, ela obviamente é uma vertente de estudos de natureza teológica, tá? Ela, digamos assim, está no centro da teologia. Entretanto, a gente tem, a partir dos anos 30, mais ou menos, alguns testes que são feitos em escolas jurídicas, sobretudo na Escola de Viena e algumas escolas na Alemanha, em que você tem uma nova escola de dogmática, tá? E qual é a sacada desses juristas? Eles começam, de certa forma, a modificar o processo não só de interpretação do dogma, mas o processo de transmissão do dogma de uma geração para outra. Tá? No direito, você também tem dogmas, né? Que inclusive são compartilhados por antropólogos. Antropólogos adoram discutir dogmas que são de natureza... Eles não são de natureza jurídica, você já vai entender. Então, por exemplo, o incesto. O incesto é um dogma. Então, isso sempre encontrará vedações jurídicas de maneira peremptória, e não há muita diferença entre um universo cultural e outro. Né? Se você for para tribos as mais longínquas possíveis, você vai encontrar restrições jurídicas a essa prática absolutamente satânica e hedionda. Agora, onde é que você vai encontrar abertura para isso? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas você já pode imaginar onde que você pode encontrar abertura para esse tipo de coisa, né? Em idolatrias e
religiões idólatras que se aproximam de posturas anticristãs. Uhum. Mas tiradas essas exceções, a regra geral é de que isso é algo repulsivo. E essa repulsa moral, ela deve ter reflexo no campo jurídico. Assim como tirar a vida de outrem, né, principalmente de maneira torpe. E aí eu estou excluindo todas aquelas discussões jurídicas que a gente tem sobre legítima defesa e etc. Não estou falando disso. Eu estou falando do homicídio bárbaro por razão pequena, torpe. Então, isso está dentro dos 10 mandamentos, e isso também é uma regra universal, digamos assim, né? É uma regra moral universal que acaba tendo reflexo no direito. Então, como é que você transfere de geração para geração esse não matar? E isso eu estou falando no campo do direito, né? Do direito criminal. Então, o direito sempre teve uma forma de transmitir e interpretar esse dogma, né? Do não matar. Isso é um dogma jurídico. Não adianta você ir lá e falar, não, nós vamos aqui reformar o direito penal e acabar com o crime de homicídio, nós vamos abolir o crime de homicídio. Isso é tão curioso, e eu vou fazer uma nota de rodapé aqui, que a partir dos anos 60, 70, na Holanda e no norte da Europa, na Alemanha e, por incrível que pareça, na Argentina, alguns juristas criaram a chamada escola abolicionista, né? Mas isso já nos anos 70, é quando você já estava com a dogmática bem avançada, em que a ideia desses juristas era simplesmente abolir totalmente o direito penal, né? E que as pessoas pudessem voltar ao salve-se quem puder. Só que na mente deturpada desses juristas, esse salve-se quem puder nunca existiu na história da humanidade. Isso é fruto da mente deturpada dessas pessoas, né? Isso é só uma notinha de rodapé. Então, quer dizer, voltando, tirando esses caras que são absolutamente malucos, né, tipo abolicionista penal, essa gente doida aí, você tem alguns dogmas que são dogmas de natureza jurídica e que são dogmas de natureza jurídica que são emprestados da teologia moral, tá? Uhum. E aí, óbvio que no campo jurídico você não vai criar um método de interpretação que se distancie do método de interpretação tradicional. Isso, inclusive, é uma ponte interessante que a gente pode fazer com o padre Calderon no livro Prometeus. Ele fala sobre a questão da hermenêutica do Concílio Vaticano II, né? Então, o que acontece? A hermenêutica ela tem origem na teologia. Da teologia, ela migra para o direito. Só que os juristas, num ambiente, digamos assim, isolado, em que eles conseguem, a partir de Kelsen, criar um negócio chamado teoria pura do direito, em que eles conseguem isolar o elemento jurídico de todas as outras discussões, ali eles começam a fazer um laboratório de transformação da dogmática que eles tomaram emprestado da teologia. Essa dogmática, ela vem desde, assim, não é desde Constantino, ela vem um pouco depois, ela vem desde Justiniano, a partir do Código de Justiniano, que é meados do século VI, mas Justiniano já teria herdado do século V o Código de Teodósio. Então ali você já tem algumas regras de interpretação hermenêutica que a abertura do Corpus Juris Civilis em latim, Justiniano deixa muito claro. Ele fala, em nome da Santíssima Trindade e por Cristo, e aí abre o código, o Corpus Juris Civilis, as institutas de Justiniano. Então, toda essa tradição, ela vem desde muito lá atrás, né? E a igreja sempre teve o cuidado de manter essa dogmática e a sua respectiva hermenêutica. Quando você desgarra a dogmática hermenêutica da teologia e cria, digamos assim, uma salinha separada em que os juristas podem, de maneira muito esperta, se trancar numa salinha e poder criar as teorias deles sem se comunicar com a teologia, você tem uma nova dogmática jurídica a partir dos anos 40. Tá? Essa nova dogmática jurídica, os juristas eles começam a introduzir o kantismo de maneira muito mais pesada, muito mais forte,
na dogmática jurídica. O Kelsen, ele é um jurista de natureza kantiana. Então, o que eles fazem ali? Eles começam a fazer uma alteração do processo de transmissão do dogma, de geração para geração. Então, você ensina nas faculdades de direito o dogma jurídico de uma maneira completamente diferente do que era ensinado até então. Eles começam a subverter o dogma. Aquilo que tinha 1.700, 1.600 anos de tradição, começa a sofrer uma modificação muito dura, muito pesada, a partir dos anos 30, dos anos 40. Essa nova dogmática, ela gera uma forma nova de interpretação daquele dogma que já é transmitido de uma maneira completamente distorcida, que é a nova hermenêutica. Então você tem nova forma de interpretar e nova forma de transmitir o dogma. Você tem uma nova dogmática. Até aí, tá tranquilo o que eu falei? Sim, sim, perfeitamente claro. Dúvidas? Não. A partir dos anos 40, esse assunto que foi bem desenvolvido pelos juristas, principalmente na Alemanha, um dos principais juristas que desenvolve é um cara chamado Theodor Wirrig. Theodor Wirrig é um estudioso de Kelsen. Kelsen também faz uma nova dogmática nos anos 40. Depois você tem os chamados juristas do realismo jurídico do norte da Europa, Alf Ross, Karl Oliver Crona, tudo isso nos anos 30, anos 40. Então você tem uma revolução no direito. Tá? E é uma revolução que até hoje ela fica circunscrita à bolha das faculdades de direito. Mas foi dentro dessa revolução que saiu um cara importante chamado Karl Rahner. Esse você conhece, né? Com certeza. Karl Rahner, ele observa essa evolução de transformação da dogmática no direito. Ele olha com muita atenção. Ele foi um pensador muito inteligente, muito astuto. E o que ele faz? Ele simplesmente reconstrói aquela experiência que deu certo no campo jurídico na teologia. E Karl Rahner, junto com alguns outros pensadores ligados à Universidade de Louvain, na Bélgica, como Henri de Lubac, von Balthasar, todos esses teólogos, eles tomam emprestado essa nova dogmática. A partir daí, você tem vários textos de Karl Rahner. Tem um livro em português, inclusive, que é um livro raro, é difícil de encontrar, mas é toda a coletânea de textos de Karl Rahner, textos teológicos, sobre a nova dogmática. Só que ele transporta essa dogmática desse universo jurídico para dentro do universo teológico. Essa dogmática de Karl Rahner é a que vai, digamos assim, alimentar o Concílio Vaticano II. Então, eu estou com essa pequena explanação aqui de 10 minutos. A live que eu faço, que é o capítulo 9 do Vaticanismo, tem umas 3 horas sobre esse assunto. Mas sobre esse assunto dá para a gente fazer 10 lives de 2 horas cada uma. É uma quantidade muito grande de texto, de detalhe, etc. Mas eu acho que para que a gente possa ter uma noção básica, é mais ou menos isso que acontece. Então, Karl Rahner, ele bebe direto nessas fontes, que são de natureza jurídica, que é de reforma do pensamento dogmático. Ele tem um livro, deixa eu ver, ele está aqui na minha estante, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui atrás, é o Repensando o Dogma. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Alguém quer fazer uma observação aí? O Dogma Repensado. E esse livro é realmente uma paulada. Para quem está acostumado a ler filosofia do direito, para quem conhece a obra não só de juristas alemães, mas de juristas brasileiros, como
não só o Goffredo Teles Júnior, Miguel Reale, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, e o Tércio especialmente, e eu fui aluno do Tércio, o Tércio especialmente, por que o Tércio especialmente? Porque ele é um cara que trabalha muito essa questão da nova dogmática, né? E ele trabalhava muito isso com seus alunos, e eu fui, digamos assim, bombardeado com essas informações quando era jovem, e sempre tive que conviver. Eita, travou aqui. Alô? Oi. Travou a voz do senhor aí, professor. Então, eu quando fui aluno do Tércio, eu fui bombardeado, né, com essas informações, e aí, digamos assim, acabei ficando refém dessa doutrina durante muito tempo, e só que a ficha só foi cair para mim depois de muito tempo praticando direito, né? Depois de muito tempo advogando, a ficha começou a cair. E aí, como católico, eu tive uma formação católica em um colégio de freira aqui em São Paulo, 100% teologia da libertação. 100% não, eu estaria exagerando se fosse 100%. É 80% teologia da libertação e 20% renovação carismática. Então, quer dizer, eu convivi durante a minha juventude muito tempo com isso, né? Aí tive um momento de vida em que acabei me afastando para retornar muito depois para a Igreja Católica. A verdadeira. Mas dessa vez sem falhas, né? Uhum. Mas enquanto a gente tem lá esses 5, 6 anos, está fazendo a catequese, a gente vai onde o pai manda ir, né? E, enfim, estava lá naquele contexto, era um colégio de freiras carismáticas e tal. Mas foi bom, porque deu para entender como essa nova religião, essa nova igreja age e pensa, né? Então, depois do meu retorno para a igreja, que eu comecei a lembrar, né, do meu período, da minha infância, eu falei, putz, uma coisa tem a ver com a outra, né? Uhum. Elas estão conectadas. E aí eu comecei a aprofundar na pesquisa, e eu achei os elos de ligação, né, entre os juristas e os teólogos, um alimentando os outros com informações e com laboratórios sociais, né? Então, o que faz Karl Rahner? Essa obra vale muito a pena ser lida para a gente poder entender não só a superfície, porque um dos grandes problemas de se olhar para o Concílio Vaticano II é que eu acho que a gente já está começando a rodar em falso, sabe? As coisas já vêm se repetindo e a gente precisa aprofundar, a gente precisa dar um passo, mergulhar com mais profundidade. O professor Roberto de Mattei já fez um bom trabalho sobre a história do Concílio Vaticano II, mas a partir daí a gente precisa ir um pouquinho mais fundo, né? E aí, quando a gente vai um pouco mais fundo e começa a olhar o que esses caras escreveram, a ficha começa a cair. Essa obra é importante ser lida, né? É uma coletânea de artigos do Karl Rahner, chama O Dogma Repensado. Nossa. Só pelo nome já dá para ter uma noção já, né? Exatamente. E aí, quando você pega, por exemplo, o Tópica e Jurisprudência de Wierheg, você fala, olha, é a mesma coisa. O cara tá falando a mesma coisa, só que ele dá um exemplo de direito penal e o outro dá um exemplo da Bíblia. Mas ele tá falando basicamente a mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa. Quer dizer, eles estão dentro de uma mesma doutrina. Então, eles estão todos unidos em torno, digamos assim, de uma agenda comum, né? Então, a crise da igreja, se a gente for olhar a crise da igreja com mais cuidado e as conexões que esses liberais infiltrados tinham, aí, meu amigo, aí a gente fala, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais. O Taylor Marshall fez um livrinho interessante sobre os infiltrados, mas ali é muito superficial, é muito insuficiente, né? Porque você não desce no nível da dogmática, da teologia mais pesada, né?
a gente fica pensando como é que uma Ad Gentes passou no Concílio Vaticano II com a presença de Dom Lefebvre, né? Como é que aquele negócio passou? Como é que aquilo a Lumen Gentium, como passou aquilo? O Como senhor é falou que... do livro do Taylor Marshall. Se eu não me engano, ele deu esse livro pro Papa, né? Tem uma foto famosa dele lá que ele tá entregando esse livro pro Papa Francisco. Sim, sim, sim. Mas, enfim, aí a gente cai numa outra coisa. O Papa Francisco recebeu esse livro, enfim, na sua condição É, naquela... carismática como Isso, chefe de exato. Estado, né? Naquele carisma dele de aceitar tudo. Mas Exato. essa coisa que o Tem senhor até falou... esse negócio do Papa aceitar presente tem até uma situação curiosa, né? Que eu, inclusive, comentei numa das lives que eu fiz na rádio. Essa vale a pena, porque essa é curiosa. Hum. Quando o Fernando Haddad era prefeito em São Paulo, ele se meteu de visitar o Papa Francisco. E ele levou de presente para o Papa Francisco, e isso é real, pode procurar isso aí, que é real que eu tô falando. Ele levou de presente para o Papa Francisco um CD dos Racionais MCs, o CD mais famoso deles, que se chama Ah, não. Sobrevivendo no Inferno, que Ah, não. tem uma cruz na capa e tem um salmo, aquelas coisas, e ele foi levar de presente para o Papa. O Papa olhou para aquilo, né? O Papa espanhol, argentino, olhou, bateu o olho naquilo, e ele, muito astuto, né? O Papa Francisco, ele deu um jeito de sair e não pegar o presente, né? É. E aí o Fernando Haddad acabou indo embora e deixou com o seu secretário de Assuntos Internacionais para fazer a entrega do presente para o Papa, né? E o presente acabou sendo entregue para o Papa. O curioso é o nome do secretário, né? Deixa eu ver aqui se eu lembro aqui. É o Mano Brown, o secretário. Não, eu vou te falar o nome dele é que você vai dar risada. Francisco Racionais. Deixa eu ver assim, o nome do. Aqui, o dia em que Fernando Haddad presenteou o Papa. Aqui. Nome do secretário, vamos lá. Ó, foi em 2015 aqui, ó. Ah, faz tempinho já. Foi em 2015. O disco Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, foi o presente escolhido pela Prefeitura de São Paulo para dar de presente ao Papa. Aí foi lá e Ah, tá aqui, ó. Haddad teve audiência com o Papa Francisco na terça-feira, mas não conseguiu entregar o presente. O secretário de Relações Internacionais da Prefeitura, Vicente Trevas, é uma piada pronta. O nome do secretário dele é Vicente Trevas, que entregou para o Papa o Sobrevivendo no Inferno. Mas, assim, são coisas do nosso Brasil, né? E o Taylor Marshall, voltando para o Taylor Marshall, de fato, o Taylor Marshall entregou para o Papa Francisco esse livro a respeito dos infiltrados, mas acho que o fez como uma provocação, né? Ele fez em tom provocativo. Mas, assim, não sei se eu consegui atender vocês, mas, de forma geral, o problema do dogma é esse. Eu não entrei no detalhe, né, do que é a dogmática anterior e o que é essa nova dogmática. Isso está bem detalhado na live, né? Como é que você faz essa operação. Mas eu vou falar bem brevemente. A transmissão do dogma... o dogma, normalmente, ele é uma sentença. Então, você tem uma sentença e essa sentença ela tem característica, ela revela para você um estado de verdade, tá? Então o dogma ele é revelador, ele te revela uma situação, ele é descritivo. O dogma é sempre uma descrição. A nova dogmática, o que ela faz? Ela retira o aspecto descritivo do dogma e permite que a dogmática seja construída não por afirmações, mas por questões. Isso é o que alguns juristas progressistas chamam de problematização. Então, você não nega o dogma que lhe é transmitido, mas você pode, de certa forma, fazer perguntas aplicadas daquele dogma à realidade que te circula, de modo a retornar a esse dogma e dar a esse dogma
um sentido que antes ele não tinha. Então, ele deixa de ser revelador e ele passa a ser constitutivo de verdades. Ele constrói verdades novas. Essa é a dogmática do Concílio Vaticano II. Essa é a razão pela qual eles conseguem construir uma nova verdade em cima de uma realidade misericordiosa em torno dos LGBTs, por exemplo. Você entendeu? Aham. A sacada deles, eles falam: não, eu não estou negando o dogma original. Eu simplesmente pego o dogma original, extraio perguntas desse dogma, questiono a realidade em volta e eu não faço uma reforma, mas eu atualizo esse dogma ao mundo de hoje. Sendo que na igreja de sempre, o dogma não pode ser mundano. O dogma não está lá para ser corrigido, o dogma está para corrigir as falhas da realidade. O dogma ele corrige, ele descreve uma verdade e ele corrige. E o que a nova dogmática faz é permitir que a realidade corrija o dogma. É É. muito, muito, muito satânico. É muito Aproveitando, satânico. falando sobre essa questão do dogma, né? É uma expressão muito famosa, né, nos documentos conciliares, nas encíclicas pós-conciliares também, é aquela questão de magistério vivo, né? Que ele está sempre se atualizando, que ele é realmente mesmo vivo, ele vai sempre mudando, né? Isso é a nova dogmática. Em Sim, que e você isso fala que é. aquilo é vivo porque as circunstâncias do mundo permitem com que aquele dogma, aspas, evolua. Ele não Sim, é algo fixo, não é. Só que aí você fala, não, o dogma ele não é essencialmente mundano. Ele não é algo passível de evolução. O dogma é transcendente. Então, o que o pessoal faz? Isso é uma sacada muito, muito, muito dura, porque você retira o pensamento teológico do âmbito da metafísica e transforma a teologia em uma ciência física. Esse é o primeiro capítulo do Runner, no Dogma Repensado. Ele faz com que a teologia se transforme numa ciência mundana, numa ciência física, numa ciência destinada à orientação dos homens no mundo. E você fala, não, não é isso. A teologia ela é metafísica e essencialmente reveladora, né? uhum. É incrível também de ver a própria análise que o Padre Caldeirão faz da questão do sensus fide e como isso vai se mudando, que se liga Uhum. muito com a Passende de São Pio X, ao São Pio X falar que os modernistas eles acreditam que eles têm uma espécie de missão divina e que eles nem odeiam a autoridade eclesiástica, mas eles têm uma noção de que eles têm uma espécie de missão divina por estarem próximo das consciências do povo, da massa, e eles devem incentivar a autoridade a ouvir a consciência da massa, né? Isso acaba também entrando muito nisso, né? Isso é terrível, né? Isso é iluminismo puro na veia, né? Ouvir a Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo, a voz de Deus. É aí que Não entra é isso. aquele sensus fidelium, aquela coisa de o que muitos fiéis dizem pode ser a verdade, ou alguma coisa desse tipo. Pois é, e aí você tem uma participação, digamos assim, uma participação alargada do leigo na construção Exatamente. do magistério, que é, digamos assim, uma das coisas mais venenosas dessa, dessa, dessa nova teologia aí, dessa É, teologia conciliar, é a participação do leigo, né? O eu que vi que esses torna dias Na a igreja Opus Dei, conciliar é muito comum. o que torna, por exemplo, a Opus Dei um dos maiores venenos que circulam na igreja, né? Porque sim, eles dão uma hipervalorizada no papel do leigo, na construção, inclusive, de santidades, umas barbaridades que você bota a mão na cabeça e você fala, isso aí nem Lutero fez. sim, o próprio João Paulo II, né? Ele tinha aquela noção de santos de calça jeans, né? É praticamente a democratização da santidade, né? Das Santo canonizações. surfista. Isso é É, ridículo. Mas enfim, isso. falando sobre já um poucando já com essa coisa do sensus fidei, né?
Essa é Sei. uma doutrina, tradicional da igreja, né? Só que ela foi pervertida, né, pelos modernistas. E o próprio Padre Caldeirão, ele fala isso aqui no livro dele, né? Sim, isso foi um E processo longo. Fala, Ramon. toda heresia tem um pouco da verdade, né? Isso é uma característica importante. Nenhuma heresia ela vai ser, digamos assim, 100% esdrúxula. Ela vai ter alguma característica ainda que superficial, de não negação ou de reaproveitamento de algum dogma como forma de captácio benevolência, né? Então ela fisga o ouvinte numa captura Exato. da sua benevolência e da sua predisposição a ouvir e a aceitar uma autoridade, etc. E você acaba sendo fisgado por esses por essas tribos, digamos assim, né? Por esses grupos de influência que circulam hoje. Eu não gosto de me referir assim à Santa Madre Igreja. São pessoas que circulam dentro do Estado do Vaticano, né? E aí esses grupos eles acabam se tornando grandes partidos políticos dentro do Estado Vaticano. E são partidos políticos mesmo. As pessoas se filiam à renovação carismática, assim como se filiam ao Opus Dei, ou se filiam à Canção Nova e se filiam a esse grupo, mas já com pretensões hierárquicas, né, de se tornar numerário, supernumerário, sei lá o quê, ter um cargo, e aí esse cargo vai abrir portas dentro da estrutura do Estado Vaticano. Então, Esses grupos parecem outras igrejas dentro da igreja, né? Quer dizer, o na cara, ele é verdade, do Shalom, ele é da Canção Nova, ele é do Opus Dei. Parece que ele não é da Igreja Católica, sabe? eles têm, digamos assim, as suas dinâmicas próprias, né, de leitura coletiva da palavra e de como eles se relacionam e como eles exercem mutuamente a influência e como se ajudam mutuamente. Hoje eu tenho uma visão já mais clara a respeito desses grupos. Eles são partidos políticos, né? São partidos políticos em que eles se organizam internamente, eles têm hierarquia, eles têm fatias do Estado Vaticano, onde eles exercem poder, em alguns casos com exclusividade, em alguns casos compartilhado. Alguns desses grupos dominam determinadas prefeituras, se assim podemos chamar as dioceses, né? Dominam estruturas ligadas a Roma, ao Estado Vaticano, para que fulano possa exercer uma função, seja de altar, seja de sacristia, né? Paróquias espalhadas pelo Brasil, você tem lá os seus as pessoas que são escolhidas para fazer a liturgia da palavra no Ordo Novo, né? Então, quando você vai nessas igrejas ligadas ao Opus Dei ou carismáticas, você tem essas pessoas que estão numa posição hierárquica superior às demais. Portanto, é sempre essa pessoa escolhida para subir ao altar e fazer a leitura da palavra. Eles fazem isso, né? Esses grupos aí do Novus Ordo, sobe gente lá na... Principalmente porque, como o Ramon falou, né, uma espécie de partido político dentro da igreja, eles vão acabar defendendo as pautas que mais favorecem eles, né? Então o pessoal da Teologia da Exato, Libertação vai defender alguma coisa, a Opus Dei vai defender outra, a RCC vai defender outra, né? exatamente. E aí eles vão ocupar espaços nessa gigantesca estrutura montada pelo Estado Vaticano, não só a estrutura diocesana, mas dentro da Cúria Metropolitana você tem todo um poder legislativo que funciona dentro da igreja, todo um poder judiciário que funciona dentro da igreja, tribunais eclesiásticos, né, para rever determinadas situações, mas para aquilo que ele é originalmente feito, que é excomungar vagabundo, você não vê isso acontecer, né? Eles ficam lá anulando casamento, e, né,
ajeitando situações e vendo questões aí com determinados sacerdotes, e são coisas ligadas à política vaticanense. E aí, a partir disso, as pessoas com maior destaque acabam subindo, galgando postos cada vez mais altos, né, superiores, dentro da hierarquia vaticanense, nas respectivas nações, né? A pessoa vai subindo até começar a ocupar cargos na Itália, né? Em instituições financeiras, na parte de mídia, no L'Osservatore Romano, no Vatican News e no Museu do Vaticano. O senhor falou dessa questão e me lembrou também um pouco da questão de, tipo assim, tem o Banco do Vaticano, tem aquele Banco Ambrosiano, né, tem as questões contábeis do secretariado do Vaticano, né, e muitas das vezes essas funções, quem acaba fazendo essas funções são leigos, né. Agora, da onde que são esses leigos, né? Da onde? Né? Se eles têm ligação com a maçonaria, né? Eles têm ligação com o Opus Dei, eles têm ligação com o RCC, enfim. Óbvio que a gente está falando de Itália, né? A gente está falando de alguns movimentos RCC mesmo aqui, por exemplo, do Brasil. Mas, enfim, outros movimentos modernistas ao redor do mundo, né? Acabam ali entrando ali no seio da igreja ali. Exatamente. Agora a gente está entrando no detalhe do que é o vaticanismo, entendeu? Uma vez vista a série como um todo, a gente começa a ir agora para a prática. Então, isso que você está falando, qual a origem, digamos assim, política de fulano, cicrano, beltrano? Esse cara passou tanto tempo dentro da obra, ou passou tanto tempo dentro da comunidade Shalom, fez isso, fez aquilo, o cara é um leigo, ele tinha lá um grupo de leitura de Bíblia, ele fez a catequese na diocese, não sei da onde lá, ele fazia... digamos assim, as catequeses de crisma e catequese para casal, e aí a pessoa vai, né, galgando postos, vai subindo e consegue ocupar espaços no Banco Ambrosiano, na casa de não sei o que lá, e vai. São cargos, né? São cargos políticos que precisam ser ocupados por essas pessoas, normalmente por leigos, e esses leigos, assim, não são pessoas que são tiradas de dentro das paróquias. Não é o cara que está ali no patíbulo da cruz, ajoelhado, rezando o texto. Não é ele que vai ocupar essa função. É óbvio que não. É alguma pessoa ligada à parte mundana, né, do Estado Vaticano. Que nada tem a ver com aquilo que a gente faz todo domingo, né? Aquilo que nós fazemos todo domingo não tem rigorosamente nada a ver com o que essas pessoas fazem e o serviço que elas prestam, e, enfim, o serviço que elas prestam é de natureza política mundana, 100% total, e que muito cá entre nós, para nós não muda nada. O que a gente está fazendo todo domingo lá, o que essa pessoa faz no Banco do Vaticano ou não faz, se o Banco do Vaticano existe ou não existe, para mim não muda nada. Graças a Deus a gente está cumprindo com a nossa obrigação. Mas entra bem nisso mesmo que o senhor falou. Pegando um gancho já nisso aí, queria perguntar para o senhor um pouco da questão dessa infiltração, né, do vaticanismo, né, dessas questões políticas no próprio papado de Pio XII mesmo. E eu queria que o senhor comentasse um pouco de algumas personalidades que estavam ali em volta, né, do Papa Pio XII, principalmente o seu confessor, né, o Cardeal Bea, que, se eu não me engano, ele, no Concílio Vaticano II, ele foi responsável por fazer um diálogo com a maçonaria, com alguns comunistas italianos. Né? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso aí. Pois essas questões biográficas, né, da vida e essas especulações que existem a respeito de determinadas figuras centrais da Igreja do século XX, então o cardeal Roncalli, por exemplo, que dizem que tinha lá as suas andanças, né, na maçonaria, né? Desculpa interromper o senhor, mas tem um vídeo bem idiota do catequista, eu acho, ou do Santa Carona, sei lá, desses sites modernistas assim, que eles falam assim, João 23, o Papa engraçado. Eles falam lá com mó, assim, simpatia, coisa engraçada. Sim. João 23 saía do Vaticano. João 23 dava rolês aleatórios. Que rolês aleatório é esse? Esse pessoal não tem nenhuma seriedade. Que seriedade é essa? É o Papa, é o lugar de Cristo. É o catolicismo liberal, né?
A ideia é transformar o Papa numa figura carismática. Então, Tanto é que hoje o Papa Francisco é um dos maiores líderes, né, dessa esquerda identitária, né? Pois é, eu tenho algumas reservas em relação a tratar o identitarismo como um monopólio da esquerda. O identitarismo ele transita bem da esquerda para a direita. Você tem um identitarismo de direita também, né? Mas esse identitarismo de direita, e falo isso até para refletir o que a gente vê do papado de Francisco. Por quê? Ele não é um cara que só tem trânsito entre os identitários de esquerda. Aliás, ele já teve um pouquinho mais de sucesso quando ele tratava com mais ênfase da questão ambiental. Ele abandonou um pouco esse assunto, né? E é normal você ver o crescimento do prestígio do Francisco entre neoconservadores. E os neoconservadores são os identitaristas de direita, né? É o conservador que defende casamento gay, é o conservador que defende, sei lá, família multipolar, não sei como eles chamam isso aí. Liberal na economia e conservador nos costumes. Exato, exatamente. Mas enfim, voltando para o Cardeal Bessa, a questão da biografia. Então vamos lá, né? Na questão da biografia, eu procuro ter muito cuidado. Eu nunca li nenhuma, eu nem sei se existe alguma biografia que seja segura do Cardeal Bea, tá? Mas essas figuras, digamos assim, com trânsito nessas sociedades secretas, nessas sociedades, algumas anticristãs, mas o que acaba acontecendo com a maçonaria na transmissão da tradição maçônica do século XIX para o século XX, e isso também é uma coisa importante, né? Uma das coisas que eu procurei fazer na série do Vaticanismo é não ficar só preso às fontes católicas, mas eu fui atrás de obras de história da maçonaria, para ver como os maçons contam a história deles mesmos, como eles se apresentam, como eles querem ser chamados, né? E ali dá para se descobrir de uma maneira muito clara, e eles põem isso de uma maneira muito cristalina, de uma maneira muito tranquila, que na passagem do século XIX para o século XX, a maçonaria ela deixa de ser anticristã para ser anticlerical. Então ela fala, né, esse negócio de ficar batendo em Cristo aí, batendo na igreja, batendo no cristianismo, isso é um risco muito grande. O ideal é a gente adotar um pedaço disso aí, o pedaço que nos convém, e transformar essa postura anti-igreja numa postura anticlero. Então a maçonaria ela deixa de ser anticristã, não é que ela deixa de ser anticristã, ela sempre será anticristã, né? Mas ela, digamos assim, escamoteia de uma maneira mais eficaz o seu anticristianismo para se tornar uma entidade muito mais anticlerical do que explicitamente anticristã, né? Dito isso, poderia dizer que isso começa ali com Napoleão, né, de certa forma, porque Napoleão ele meio que junta a Revolução, né, a Revolução Francesa, com o catolicismo, né, aquela questão da, como é que fala? Constituição Civil do Clero, né, ele acaba falando, né, se não me engano, que a gente não vai agora mais martirizar os católicos, né, os católicos vão morrer na cama, né, ou seja, eles não vão mais matar católicos, mas eles vão começar a introduzir a Revolução para destruir a religião de dentro para fora, de certa forma, né, que no caso vai acabar minando mesmo, né, o sentimento religioso, a devoção, a igreja, né, também envolve também a questão dos carbonários, né, dos documentos da alta venda, né, da maçonaria, claramente declarando que está se infiltrando nos seminários, né, está infiltrando o racionalismo, o iluminismo, né, o criticismo maçônico, né, de criticar tudo, né, criticar o dogma, criticar tudo, né, esse criticismo. Exato. Napoleão é uma figura bastante perigosa, né? Principalmente, Napoleão é um
é um cara que hoje ele está lá, digamos assim, nadando no enxofre, no inferno, porque Napoleão matou 2 papas, né? E o segundo papa, que é Pio VII, se eu não me engano, que ele chega a interagir, é com quem ele impõe a concordata napoleônica. A concordata, ela é um plano do bonapartismo desde o início, né? Ele nunca quis, de certa forma, aniquilar a igreja como um todo. Assim, há um volume grande assim de obras que estudam o bonapartismo sob o ponto de vista político e que, com o acesso que eu tive a essas obras, eu consegui me convencer que desde o início o Napoleão nunca quis destruir a igreja como um todo, mas ele quis cooptar a igreja. Digamos assim que Napoleão ele tentou, de certa forma, consolidar de uma maneira bem pragmática o que Filipe IV, Filipe o Belo, havia tentado no século XIV, quando fez o cisma do Ocidente e tentou trazer o papado para Avignon. E criou aquela enorme confusão de antipapas e etc. Napoleão se valeu dessa experiência histórica para não criar um novo papado, mas ele queria cooptar o papado para ele. Ele nunca quis destruir a igreja, mas ele sempre teve na cabeça que a igreja poderia ser um instrumento político valiosíssimo para ele, Napoleão Bonaparte. Ele tem passagens de cartas que ele escreveu, deixou isso por escrito, dizendo: eu não sou nem católico, nem anticatólico, nem nada. Eu sou um cara pragmático. Se a igreja tiver algo a oferecer para mim, eu rezo. Se não tiver, eu não rezo. Ele deixa isso por escrito. Então, ele sempre foi um cara muito pragmático nesse sentido, né? Ele deixa isso bem claro. E em um determinado momento da fase dele, ele tenta se aproveitar disso. Mas vamos chegar no Cardeal Bea. É muito difícil, né, da gente, sem ter um estudo biográfico seguro, delimitar qual foi a atuação desses cardeais que circulavam em torno do Papa Pio XII. A gente tem, de certa forma, aquela benevolência excessiva com Pio XII, de achar que ele foi vítima de tudo quanto é percalço que aconteceu durante o século XX. Então, a primeira coisa que a gente costuma, digamos assim, passar um pano para ele é em relação ao estabelecimento das pontes políticas que ele eventualmente fez em um primeiro momento e em um segundo momento rompeu com todas as ideologias do século XX. Então, nazismo, fascismo, liberalismo, socialismo e comunismo, ele fez as devidas conexões e aí ele deixou por escrito toda a repelência que deveria ocorrer em relação àquilo. Mas as pessoas costumam tratar o Pio XII como se fosse vítima daquilo, né? E às vezes a gente tem aquela benevolência de dizer, ele infelizmente se cercou, né? Tinha pessoas ali que, enfim, exerceram uma influência e, digamos assim, cancelaram o seu lado antimodernista e ele foi cooptado e etc. Pio XII fez escolhas. Essas pessoas não chegaram lá com os seus próprios pés, né? Essas pessoas foram alçadas àquela posição e ele tomou a decisão de confiar e de se cercar daquelas pessoas. Eu sou muito cioso em relação a esse tipo de coisa, a ponto de não retirar toda a responsabilidade daquele que recebe a má influência por permitir que a má influência se aproxime dele, né? O ponto em relação ao Papa Pio XII, para mim, assim, e das biografias que eu li do próprio Pio XII, é o seguinte: a família Pacelli era uma família muito influente, já desde o seu avô, uma família muito influente nos círculos mais próximos da Igreja de Roma, tá? E a família Pacelli não era
ele não vem de família humilde, como gostam de dizer por aí. São pessoas influentes e eram pessoas que estavam, de certa forma, envolvidas nos estertores da criação daquele novo Estado italiano, né, que a Península Itálica era uma colcha de retalhos, acabou se unificando em torno de um ideal liberal maçônico, e boa parte da sua família tinha, digamos assim, um pé nesses movimentos. Tá? Quando ainda era padre, se não me engano, ele ainda era pároco, Eugênio Pacelli, já novinho e etc. E se não me engano, no papado de Pio XI, e ali Pio XI, as voltas com os problemas relacionados à questão romana, a família Pacelli foi muito importante na criação do Estado Vaticano. Seu irmão mais velho, Francesco Pacelli, foi o cara que redigiu tudo para o Mussolini. Ele aprontou todo o material, aprontou toda a estrutura jurídica e dogmática. E ele, Eugênio Pacelli, ele se beneficiou da influência do seu irmão. Né? Então, quer dizer, ele já nasce dentro de um círculo, digamos assim, que já vem desde o papado de Bento XV, e Bento XV foi um dos primeiros papas, digamos assim, a tentar flexibilizar para os modernistas, né? Não dá para a gente ficar batendo o pé muito firme com esses caras. É o papa que tenta abrir alguns diálogos. Ele tem uma praxis um pouco liberal, né? De certa forma. Exato. O Papa Bento XV é o que dá início a uma prática de diálogo. Essa é a razão pela qual o cardeal Ratzinger adota o nome de Bento XVI, porque ele quer trazer de volta a tradição inaugurada por Bento XV de diálogo com esses modernistas e etc. E o Ratzinger, ele como modernista, ele fala, não, eu quero fazer um diálogo com os tradicionalistas, para tentar trazer esse pessoal para dentro da igreja. Ele é um Bento XV às avessas, né? Porque ele é um modernista, Bento XVI, Ratzinger, ele é um modernista, é um liberal, mas ele se coloca numa posição de abrir um diálogo com tradicionalistas. É só uma curiosidade. Mas aí, já no papado de Bento XV, depois no papado de Pio XI, a família Pacelli sempre circulou, né, por esse meio, digamos assim, mais elevado da igreja. E sendo ele, digamos assim, alguém que estava inserido nesse meio de diálogo com modernistas, ele obviamente recebeu a influência inicial por conta desse relacionamento familiar que existia. Mas o que eu observo do papado de Bento XII é um homem em conflito consigo mesmo. Eu acho que chega num determinado momento, principalmente após o fim da guerra. Quando termina a guerra, e a gente está falando de 46, 47, até 1950. 1950 eu acho que é o ápice, né, do papado de Pio XII em relação às encíclicas. Né? As melhores encíclicas de Pio XII são desse período entre 47 e 51, 52. Né? Ali é o momento que cai a ficha para ele. Ele fala, não, peraí, a gente está indo por um caminho, criamos um Estado Vaticano, criamos isso, criamos aquilo, e a gente está indo por um caminho que as coisas estão se decompondo muito rapidamente. E aí, o que ele começa a fazer? Ele, tardiamente, no seu papado, começa, de maneira até um pouco desesperada, a fazer conexões com Pio IX, com São Pio X, com Leão XIII, até com Gregório XVI. Né? Ele começa a voltar naqueles papas que foram papas combativos, assertivos, né? E aí fica naquela situação delicada, porque o pessoal que o cerca
ao meu ver, não acompanha essa mudança de pensamento do Pio XII, né? Do Papa Pio XII, de querer ancorar a tradição da igreja em algumas coisas que, ao ver dele, e aí como o último vigário de Cristo, isso aqui é uma advertência para os sedevacantistas. O Pio XII é o último vigário de Cristo, porque ele é o último a tratar de dogmas em magistério com infalibilidade, magistério infalível, né? Que é o dogma da ascensão de Nossa Senhora. Né? Ele é o último a tratar questões de doutrina de maneira dogmática, no sentido tradicional e etc. Ele é o último a exercer essa função. Aí, depois dele, ninguém mais exerce com infalibilidade, muito pelo contrário, os papas que vêm depois de Pio XII exercem o seu munus, tanto o munus de chefe de Estado quanto o de vigário de Cristo, sem lançar mão da infalibilidade papal, mas todos eles lançando mão da imperfeição humana. Que há uma grande diferença entre o Papa se posicionar no magistério da infalibilidade papal ou simplesmente tagarelar dentro da sua posição humana, que De cabe a chefe de todos Estado. nós, de chefe de Estado e, portanto, ser humano falível, né? Vamos concordar também, professor, que assim, eles têm uma visão muito falsa do que é o papado. Pode ver que aqueles discursos de Paulo VI, principalmente contra Dom Marcelo Lefebvre, ele fala, né, que somos a voz do povo de Deus, de certa forma. Então, assim, o magistério ele é uma espécie de esquematização do que o povo de Deus, que é essa coisa meio vazia, eles não dão uma definição exata do que é o povo de Deus, deve acreditar. Né? Então, eles meio que sintetizam aquela coisa de hegeliana, né? De tese, antítese e síntese. Aí o magistério tem essa funcionalidade de fazer essa síntese, né? Ali do que os bispos falam, do que os teólogos falam, do que os leigos falam. Né? Então, fica complicado. Sim. E aí, especificamente em relação ao papado de Pio XII, o que a gente vê é que as pessoas que o cercaram desde o início não acompanham essa sua evolução intelectual. O próprio Eugênio Pacelli, o homem Eugênio Pacelli, ele intelectualmente evolui de modo a permitir que o papado de Pio XII é um papado que evolui, né? Tanto é que quando ele já está no fim da vida, 57, 58, ele tem uma consciência muito clara de tudo que está acontecendo e do que vai acontecer. Né? Ele tem uma consciência muito clara. Mas isso não acontece no início do seu papado, que é um papado dentro da Segunda Guerra Mundial. Ele não tem consciência ainda, né? E ele compra o vaticanismo muito rápido. E ele acha que ele, como chefe do Estado Vaticano, vai resolver a guerra, vai resolver problemas. Aí ele acaba tendo problemas ali com Mussolini, que o obrigam a escrever a Non abbiamo bisogno, que é uma pisada na bola do Mussolini, né? Porque o Mussolini fecha o Tratado de Latrão com a igreja e 2 anos depois, quase menos de 2 anos depois, o Mussolini já volta atrás e pisa na bola, faz umas coisas terríveis lá. E aí ele tem que se posicionar como Papa, como Vigário de Cristo e como chefe do Estado Vaticano, dizendo, ó, você quebrou aqui o Tratado de Latrão por causa disso. Você está perseguindo a ação católica. E você tinha prometido que você não ia meter a mão no ensino católico, você não ia meter a mão na ação missionária dos jovens, sendo que o Mussolini foi lá e meteu a mão nesse assunto. E foi obrigado a fazer o Papa recuar. Eu acho que naquele momento ele fala, putz, eu como Papa não posso me meter com político.
A gente se mete com político da cagada. Desculpa, eu sei que é uma live católica, mas a gente tem que falar o bom português. Você se meteu com político, dá problema. E aí eu acho que cai a ficha para ele. E intelectualmente ele vai evoluindo. Mas quem está do lado dele, quem está ali o cercando, não abdica dessa tarefa política de conciliar com os modernistas. Então você tem, digamos assim, é um papado dúbio, né? De idas e vindas. O papado de Pio XII é um papado dúbio de idas e vindas. E a gente estava conversando em off, né? Isso se reflete nos escritos do Papa Pio XII. Ele escreve de uma maneira muito rebuscada, são documentos muito difíceis de serem lidos, diferentemente, por exemplo, dos escritos de São Pio X, diferentemente dos escritos de Leão XIII. Leão XIII é o último tomista, né? Papa Leão XIII é o último tomista. As encíclicas de Leão XIII são maravilhosas, elas são muito bem escritas, são bem refletidas, e ele é direto, ele é objetivo, ele vai direto ao ponto. Ele fala sim, sim, não, não, isso aqui não, isso aqui sim, isso é condenável, isso não é condenável. É a linguagem do evangelho. Exato. Já Pio XII, não. Pio XII faz metáforas, e são metáforas rebuscadas. Olha, por exemplo, a Corpore Mysticus Christi. A Corporis Mysticus Christi, que é a encíclica em que ele desperta sobre o problema de um Estado do Vaticano paralelo à Igreja, ele fala, não, peraí, deixa eu tentar explicar para o pessoal o que é uma coisa e o que é outra. Mas quando você lê a Mysticus Corpore Christi, é muito difícil, porque ele faz metáforas, e aí ele faz metáfora de metáfora. Ele cria metametáforas, é um negócio terrível de ler, porque é muito rebuscado, ele é muito barroco, e aí ele se utiliza dessa técnica da nova dogmática, de problematizar, né? Aí ele tenta fazer uma comparação, não, porque a igreja é um corpo, e a cabeça é Cristo, mas aí o pulmão, aí isso. E aí ele volta e vai para um outro ponto, e aí retorna na anatomia, em fazer comparação com o corpo humano, e fica aquela coisa rebuscada, difícil de você entender, e aí você fica, mas Papa, é ou não é isso aqui? O que é para fazer? É ou não é? E isso mostra exatamente as influências que ele devia ter, né, com esse pessoal mais modernista e tal. Ele tinha ali um público a ser agradado. Mas aí também, enfim, falando do cardeal Bea, que era seu confessor, um cara muito próximo dele, assim como era seu irmão mais velho, Francesco Pacelli, são pessoas que exerceram uma influência muito grande dentro da intelectualidade de Pio XII, de modo que em seu papado há pequenos recuos, né? Pequenas barrigadas. Você vê pequenos recuos, pequenas barrigadas, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma encíclica que eu realmente fico bastante preocupado em relação à leitura daquela encíclica. É a encíclica sobre música. Eu esqueci o nome da encíclica, não tenho ela de cabeça. Música sacra aí, não é? Música sacra. Na música sacra, ele vai apresentando alguns aspectos de como a música pode ser importante para a liturgia. E Pio XII é um dos primeiros a tratar de liturgia, né? Ele tem uma encíclica específica para a liturgia, em que ele afirma a missa de sempre, várias coisas, mas ele deixa alguns trechos dúbios. Tanto é que Pio XII acaba sendo o papa mais citado nos documentos do Concílio Vaticano II, né? Não sei se vocês sabem. Mas o papa porque ele deixa umas frestas, né? Porque, de certa forma, São Pio X também tratou um pouco da liturgia, e, de certa forma, o Papa Pio XII, ele tem vamos dizer assim, uma visão meio mais estética do que sacra, né? Da questão da música, principalmente da música. Exato. Então, tipo, por exemplo, o São Pio X, ele sempre vai incentivar o canto gregoriano,
esqueci o instrumento lá, o órgão, né, a polifonia, né, toda essa questão, e Pio XII vai usar um pouco mais da linguagem estética, né, para deixar mais bonita a missa. Não que seja não que não seja importante, mas dar foco só para isso é perigoso. E aí o que acontece? Se eu não me engano, é Pio XII mesmo, um dos primeiros a citar a licitude do uso de instrumentos de corda na liturgia. Ele incentiva instrumentos de corda, obviamente a guitarra clássica, né, o violão clássico e o violino, sobretudo, o contrabaixo clássico e etc. Ele faz alguma abertura para o uso desses instrumentos dentro da liturgia normal. Mas aí, você botou um violino, meu amigo. O violino ele pode ter tanto um trecho de Bach, que, ao meu ver, é muito complicado você colocar esses autores eruditos aí. Por mais belo que seja, é uma extravagância. E daí o violino também é usado por Paganini, o violino também é usado, enfim. E daí do violino para o violão, do violão para você ligar no amplificador. Foi uma porta que foi aberta por Pio XII e que hoje, enfim, não que ele tivesse isso na cabeça, mas as coisas acabaram desembocando em missas do tango, né? A famosa missa do tango. Então, quando você abre uma exceção, sendo que a tradição da música sacra, que foi construída pelo santo que eu sou devoto, que é Santo Ambrósio, quem construiu a tradição da música sacra, Santo Ambrósio era músico, né, de formação. Por isso que as orações de Santo Ambrósio são tão estupendas, maravilhosas. É um negócio assim. As orações de Santo Ambrósio são coisas maravilhosas, né? A oração de preparação para a missa de Santo Ambrósio, qual eu nunca deixei de fazer desde o meu retorno à igreja, é uma oração maravilhosa. E ela é fácil de decorar em latim, porque ele era músico. E olha que coisa curiosa, né? Quem constrói a ideia de como a música deve integrar a liturgia é Santo Ambrósio. E São Gregório Magno, ele, digamos assim, ele dá um upgrade, né, na estrutura da música tal qual doutrinada ali dentro da doutrina de Santo Ambrósio. Tanto é que o canto ambrosiano, que é um dos cantos mais tradicionais, ele é anterior ao canto gregoriano, né? Uhum. Eu não sabia disso, não. Interessante. Você tem até um rito especial. Agora, É o rito ambrosiano, né? Do rito eu já ouvi falar, mas da música não. Depois da Traditionis Custodes, eu não sei como é que ficou, mas eu sei que o rito ambrosiano ainda é praticado em Trier, na Alemanha, que é a cidade de nascimento de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio nasceu em Trier, na Alemanha, e existe uma catedral de Santo Ambrósio em Trier, em que eles ainda celebram a missa pelo rito de Santo Ambrósio até hoje lá, né? Uhum. E o curioso é que Santo Ambrósio está enterrado em Milão, ele foi bispo de Milão, e a Basílica de Santo Ambrósio em Milão, aonde está o corpo de Santo Ambrósio, aonde durante 1800 anos o pessoal seguiu, 1800 não, ele morreu no ano 397, então a gente está falando aí de 1600 anos, né? Uhum. Foi praticado durante 1600 anos o rito ambrosiano, e aí, de repente, quando entrou o Novus Ordo, as missas na Basílica de Santo Ambrósio são coisas horrorosas, né? Colocaram um pároco, é um negócio terrível. É interessante de saber essa riqueza litúrgica da igreja, né, tanto no âmbito ocidental e tanto no âmbito oriental, e que até isso o Vaticano II conseguiu destruir. Exato, mas assim, essa destruição só foi possível porque o Papa Pio XII abriu terreno para essa destruição.
E é exatamente o que eu estava te contando. O cuidado até São Pio X sempre foi de dizer, isso aqui não se toca, não se mexe nesse assunto. Esse assunto, a missa, a parte musical, a parte cantada da missa, ela é assim desde Santo Ambrósio. E isso é um negócio que a gente não é nem questão de ter cuidado de mexer. Não é para mexer, ponto final. E o primeiro a fazer alguma abertura para a modernidade é Pio XII, no Música Sacra. O que o senhor falou aí, isso é verdade mesmo, porque tem uma encíclica na verdade é um moto próprio de São Pio X, que eu até tenho um trecho aqui, que ele fala sobre a música sacra, e ele fala o seguinte, abre aspas, né? Nada, pois, deve suceder no templo que perturbe ou sequer diminua a piedade e a devoção dos fiéis. Nada que dê justificado motivo de desgosto ou de escândalo. Nada, sobretudo, que diretamente ofenda o decoro e a santidade das sacras funções e seja por isso indigno da casa de oração e da majestade de Deus. E ele reafirma que o único jeito de você manter isso, né, de uma maneira intacta é retransmitindo para as gerações seguintes a tradição ambrosiana, né, que depois se transformou numa tradição gregoriana. Já Pio XII, pelo fato de se aproximar da questão estética, ele fala, não, o belo tem que ser aceito desde que essa premissa de São Pio X seja respeitada. Então, se for um belo que respeita o decoro, a bela novidade deve ser aceita, desde que mantido o decoro. E aí você pode ter... Exatamente. Vou falar de um outro santo da minha devoção, que é Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, ou Santo Antônio de Lisboa. A Catedral de Santo Antônio, que fica em Lisboa, fica do lado da sede de Lisboa, né? Foi transformada em Catedral de Santo Antônio, tem um museu de Santo Antônio ali, do lado da sede de Lisboa. Santo Antônio era de uma família riquíssima, seu pai participou de cruzadas e etc. E ele já desde muito jovem manifestou o apreço pela vocação, né? E ali do lado da Sé, onde ficava a mansão, onde morava Santo Antônio. E aí ele simplesmente atravessou a rua, entrou na Sé e saiu de lá padre. Ele se trancou na Sé de Lisboa e saiu de lá ordenado padre. Esse é um trechinho da história da vida de Santo Antônio. O local onde ficava a sua casa é hoje a Catedral de Santo Antônio, do lado da Catedral da Sé de Lisboa, uma do lado da outra. A Catedral de Santo Antônio hoje tem um negócio chamado missa fadista. Missa fadista? Missa fadista. A missa inteira ela é celebrada com fados. Tem na internet, pode procurar no YouTube, você vai ver. É fado. Você fala, a tradição musical portuguesa tradicional do fado é uma bela música? Sim, é uma bela música. Mas cabe no altar esse tipo de música? Ao meu ver, não. Né? Aí quando você vê a combinação de fado com missa, você fala, é uma desgraça. É uma desgraça. É uma desgraça. É uma bela música? É uma bela música, mas fora dali, numa tasca, num restaurante. Não é apropriado para liturgia isso, né? Exatamente, não é apropriado para liturgia. É isso que o pessoal não entende, né? Tipo, eu vejo alguns continuistas falando sobre usa esses documentos de Pio XII, até acabam distorcendo muito das coisas e assim, eles não entendem isso, que isso não é apropriado. O violão não foi feito para missa nova, né? Exato. O violão é um instrumento inventado por ciganos, né? Eu tô vendo aqui bom português aqui. Tô vendo as fotos aqui dessa missa fadista. Nossa, bem escandaloso isso aqui. Pois é, depois você dá uma olhadinha, clica, e assim, para mim é um desgosto muito grande, né? Porque hoje, depois da pandemia, eu tenho viajado menos, mas eu costumava viajar com alguma frequência, ir para Portugal. É um desgosto, né? Você chegar e no local onde nasceu Santo Antônio, uma das mais tradicionais capelas, completamente vendida para o Ordo Novo, completamente entregue a essa nova igreja, com essas novidades litúrgicas e novidades estéticas
em cima do altar. Aí você fala, é horrível isso, é horrível. Infelizmente mesmo. É realmente mesmo amor às novidades, né? Muito triste. Gostaria aqui também de perguntar ao senhor um pouco da questão da condenação da novela teologia do Papa Pio XII, que, se eu não me engano, ele fez da Humani Generis. Principalmente aquela questão do Henri de Lubac, né? O próprio Ratzinger, né? Era muito amigo do Henri de Lubac, não é? Se eu não me engano, o Ratzinger ele foi aluno, né, de Henri de Lubac. Foi aluno de Henri de Lubac. Eu, no começo da live, não posso deixar escapar, me esqueci, mas um dos maiores próceres da Nouvelle Théologie, que é Yves Congar. Yves Congar é o cara que alimenta a teologia da libertação, né? A teologia da libertação sai da teologia de Yves Congar, que era, digamos assim, parceiro na Universidade de Louvain de Henri de Lubac. E você tem aí a tríade, o tripé da Nouvelle Théologie, ao meu ver, que é Henri de Lubac, Yves Congar e Karl Rahner, com uma participação muito importante de von Balthasar. Esses quatro são essenciais, digamos assim, na abertura do caminho teológico para a construção de toda a documentação do Concílio Vaticano II. Uhum. E a Humani Generis, se eu não me engano, é de 51, né? A Humani Generis. Pior que eu não sei, vou dar uma procurada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas eu estava lendo sobre essa questão da novela teologia, né? Assim, depois da condenação de São Pio X, né, os modernistas 50, eles se camuflaram. 12 de agosto de 1950. O Papa Pio XII já estava um pouco mais amadurecido, né? Como o senhor havia dito. Exatamente. Então, a Humani Generis é a encíclica, digamos assim, por excelência do seu amadurecimento intelectual. Ali, naquele momento, ele já está plenamente consciente dos problemas, né? Mas retoma. Sim. Mas então, depois da condenação de São Pio X, os modernistas, né, eles meio que se camuflaram e ficaram mais nas sombras, né? Ficaram nas catacumbas, né? E aí, esse neomodernismo, né, se a gente pode chamar assim, que é a Nouvelle Théologie, ela vem com esses ares novos, né? Então, assim, não tem o hegelianismo, o kantismo explícito, né? Essa coisa de criticismo, de evolução do dogma, mas vem aquilo que o senhor falou, da questão do questionamento e principalmente da questão da inovação, porque eles acabam criando essa espécie de diálogo, né, com o mundo moderno, de certa forma, assim, dialogando, como o próprio professor Nogueira fala, né, eles pescam pérolas em águas turvas. Então, assim, em vez deles falarem, por exemplo, o Papa Pio IX, se não me engano, ele fala um pouco da questão da salvação fora da Igreja Católica, que é aquela questão que é uma coisa muito específica, a exceção da exceção da regra, que a pessoa tem que seguir uma coisa, seguir a lei natural, enfim, mas no final da vida dela, Deus ainda vai se revelar para ela, porque não tem ninguém que entre no céu que não seja católico. Enfim, Deus tem suas cartas na manga, vamos assim dizer. Deus vai acabar dando a graça para essa pessoa se salvar. Mas assim, Pio XII ele coloca todas as questões assim, muito bem enfatizadas, para ninguém estranhar ou, por exemplo, achar mesmo que fora da igreja dá para se salvar. Enfim, com o Vaticano II, com a Nouvelle Théologie, né, eles afirmam uma coisa em um parágrafo e depois eles afirmam o oposto em outro parágrafo. Então, o maior exemplo clássico aqui que eu posso utilizar aqui é da Dignitatis Humanae, né, que no primeiro parágrafo ele fala assim, não, essa encíclica não vai contra o reinato social de Jesus Cristo. No parágrafo seguinte, no número 2, eles vão lá e afirmam que a pessoa tem dignidade, né, por ser humano, a liberdade religiosa. Sem citar a encíclica que eles afirmaram, né? Quer Exatamente. Dizer, é um truque muito do sem vergonha de nova dogmática, né? É isso, o Concílio Vaticano II e a Igreja Conciliar, ela é isso o tempo inteiro. Né? Então eles falam, olha, isso aqui, ó que legal, isso aqui tá certo. Aí ele vai na frase seguinte e usa uma terminologia universalista, iluminista, que vai contra aquilo que ele falou no parágrafo seguinte e segue dali.
Aham. Aí ele fala, não, eu não estou negando o dogma, eu afirmei o dogma. Não, mas no parágrafo seguinte você está falando uma coisa que é contraditória àquilo que você afirmou. Ele falou assim, não, eu estou problematizando. Eu estou fazendo com que o dogma consiga, pela minha problematização, evoluir ao ponto de gerar comandos morais que estejam adaptados a essa modernidade e se adequem ao conceito de dignidade humana, que seja, ou conceito de autodeterminação dos povos, e por aí vai. E por aí vai. Isso que você que você acabou de pescar é exatamente o conceito de nova dogmática, entendeu? E O isso é conceito muito de nova claro. dogmática é exatamente esse. Isso é muito claro, porque eu vejo continuistas mesmo assim, diretamente fazendo essa hermenêutica, né, do Vaticano II e tal, falando da questão do subjetivismo do concílio. E eu fico realmente mesmo pensando assim, que eles são muito cegos, e do pior tipo de cego, porque eles não querem ver. Porque eu até, esse tempo atrás, postei na página falando assim, não teve uma hermenêutica de Trento, não teve uma hermenêutica de Florença, né, dos Exatamente, concílios. exatamente, exatamente. Por que precisa de uma hermenêutica para explicar os documentos e tal? Aí eles vão lá e citam O Trento. fato de ter a Que... hermenêutica já mostra que tem um problema, né? Exato. Exato. E eles vão lá e citam Trento, falando assim, se eu não me engano, é um documento do Papa Pio IV ou de Paulo IV, não lembro. Mas falando que, assim, basicamente, se alguém tiver alguma dúvida, que seja reservada a ser apostólica aquela dúvida, a resposta àquela dúvida. Ou seja, você está com dúvida aqui em algum documento conciliar, né? Não está muito claro com você? Então, a Santa Sé, o Vaticano, ele já explicou. Você que está aqui interpretando errado. Então, você tem que ir ver o que o Papa está falando a respeito do documento. Ou melhor, nem o Papa, né? É a Congregação para a Doutrina da Fé, né? Uhum. Então fica esse É, caráter subjetivo e essa passação de pano completa. exato. E é um órgão hoje que não é um órgão da igreja, é um órgão do Estado do Vaticano. Exatamente. Você tem um órgão que faz esse tipo de adaptação, porque uma coisa importante é que essas determinações que são extraídas dos dogmas, elas direcionam, de certa forma, para um comando moral. Essa ideia é muito importante, porque a proximidade da religião com o direito é que o direito, de uma maneira muito mais pobre, muito mais restrita, justamente porque é uma criação dos homens, aqui eu já estou deixando claro que essa história toda de direito natural, para mim, é uma grande besteira. Né? O direito é uma convenção natural, não é uma convenção natural, é uma convenção humana, uma criação dos homens para estabelecer determinadas regras de convivência. E essas regras de convivência são fortemente alimentadas pelas religiões de forma geral. E depois do cristianismo, elas são alimentadas pela doutrina católica, né, de forma geral. Então, o que acontece? De maneira bem mais empobrecida, o que o direito faz é criar comandos. Então, cada frase que você extrai de códigos, leis ou interpretações jurisprudenciais ou alguma decisão do Xandão, o que é aquilo? Aquilo é um comando. Não faça isso, faça isso, faça isso só até aqui, faça isso tantas vezes por dia ou tantas vezes por ano, ou nunca faça isso, ou se fizer isso, pague uma indenização. São comandos. Já dentro do que Cristo nos deixou, são comandos muito mais elevados. São comandos muito mais simples de serem cumpridos, mas muito mais difíceis de serem desempenhados. Porque na maioria desses comandos nós temos que lutar conosco. A gente tem que lutar contra os nossos vícios, né? Já na questão jurídica, não. Às vezes eu tenho que lutar contra mim mesmo, mas na maioria das vezes eu tenho que lutar com uma circunstância de fato. Por isso que é mais pobre. O direito é mais pobre. Já na teologia, não. Eu tenho que lutar comigo mesmo.
e lutar contra mim, significa que eu tenho que colocar uma posição sempre em prol de Cristo, em prol de Deus. É muito mais complicado, muito mais difícil. E são coisas simples. É assim, passar a moça bonita não torce o pescoço, amigão. Não é para torcer o pescoço, não é. É uma coisa simples. Ah, mas e aonde que entra a questão da beleza e não sei o quê? Esquece essa bobagem aí de neoconservador. Esquece isso. Não é para fazer isso. Porque isso vai te abrir uma porta e dessa porta você passa e aí abre outra e você vai passando até chegar em um pecado mais grave. Então, É para o você completo evitar. desleixo, né? O tolo, Exatamente. ele não vê sentido na prudência, porque a gente é prudente justamente quando a gente está longe de pecar ainda, né? Exatamente. Essa ideia de você criar comandos é exatamente o que está por trás de tudo isso que a gente está discutindo. O que faz a igreja conciliar? Ela reforma esses comandos. Então, esse exemplo bobo que eu acabei de dar, de passar a moça bonita e você torcer o pescoço para dar aquela pescoçada e olhar a moça bonita que passou, isso na nova igreja, se você pegar um padre conciliar, ele vai dizer que isso não tem nada demais. Ah, não, mas acontece, tudo bem. Então, a igreja ela acaba se tornando mais mundana. Essa adaptação do dogma a determinada circunstância é, na verdade, um abandono do próprio dogma no longo prazo. No longo prazo, o dogma será abandonado. Então, é uma operação satânica das mais sofisticadas. Ela é muito sofisticada. É porque ela causa realmente mesmo esse desleixo espiritual, doutrinário. O senhor falou disso aí, e me lembrou uma reflexão que, se eu não me engano, eu li no site da Permanência, que eles vão falar sobre aquela questão do casamento, né, que o Papa Francisco acabou fazendo, se eu não me engano, na Amoris Laetitia, né, que ele comenta um pouco Uhum. sobre divórcio. E eles fazem umas distinções, quer dizer, eles não, né? O Papa Francisco faz umas distinções, a questão da comunhão, né, de pessoas divorciadas e tal. E Uhum. em todos os casos, todos, a pessoa que está em adultério, a pessoa que se separou, ou melhor, está procurando a anulação do casamento, a dissolução do casamento, em todos esses casos, ele vai lá e coloca um contexto. E fala assim, não, mas e se a pessoa tal tiver um contexto tal? Então, assim, fica uma coisa muito subjetiva que entra naquilo de depender do sujeito, depender da situação, depender do contexto. Não é mais Uhum. aquela lei objetiva. Por exemplo, você é casado, meu filho, você está divorciado e está dormindo com outra pessoa, você está cometendo adultério. Não tem contexto, situação. Né? Ai, mas é porque o cara batia nela, tal. Enfim, e daí? Essa é a lei de Deus. Nosso Senhor falou que o casamento é indissolúvel. E pronto, acabou. Ele não, ele vai colocando contexto, vai colocando citações em que, por exemplo, seria lícito. Tem uma parte, se eu não me engano, que ele vai acabar falando sobre a ignorância do pecado mortal e tal, né, o que diferencia o pecado mortal e venial. E nessa parte ele é ortodoxo, ele fala realmente mesmo o que diferencia o pecado mortal, o consentimento, matéria grave, né? E o que ele vai chegar na conclusão, né? Por que pode dar a comunhão para pessoas divorciadas? Porque essas pessoas têm ignorância da doutrina do casamento. Então, por elas serem ignorantes na questão da doutrina do casamento, então pode se dar comunhão para elas. Só que, por exemplo, assim, ele não leva em conta tá, por que essas pessoas são ignorantes na questão do sacramento do matrimônio, né? Então ele não faz nem essa autoanálise, essa autocrítica, né, do porquê que as pessoas, os católicos, estarem procurando comunhão, né? Ai, porque eu quero comungar, porque eu quero comungar. Então, meu filho, por que você não vai se informar sobre os sacramentos? Principalmente do matrimônio, que é o que você tá pecando, pô, e quer receber a comunhão. Tipo, é a democratização total dos sacramentos. Né? Ai, mas vamos excluir as pessoas. Ai, vamos excluir os divorciados da comunhão eucarística, né? Da liturgia da palavra. Ah, Eu tô lembrando de uma discussão que eu tive recente com um amigo católico, foi uma discussão curiosa, né? Nesses grupinhos de Zap passou não é uma oração, é um poema de Fernando Pessoa, né? Chamado Poema da Ave Maria. Então, que ele cria, digamos assim, uma oração de Ave Maria numa estrutura poética belíssima, maravilhosa. E
Aí eu fiz um comentário no grupo, sempre muito pouco apropriado, né? Sempre maldosos os meus comentários. Aí, por conta disso, eu vou passar um bom tempo no purgatório. Se é que eu não vou para o inferno direto. Mas eu cheguei para esse meu amigo e falei assim, não, linda, maravilhosa e tal. Pena que o autor tá no inferno, né? O cara, como assim? Bem Tá no, polêmico. tá no inferno porque ele é maçom, né? O cara era maçom. Aí ele falou assim, mas, enfim, ele foi tão pecador quanto São Dimas. Será que ele não tá do lado de São Dimas? Aí a minha resposta foi, bom, se ele tivesse se arrependido como São Dimas, certamente estaria do lado de São Dimas. Como ele não se arrependeu, ele está do lado de Gestas. O próprio exemplo que você me deu tem dois lados. E, voltando para a prática, o Fernando Pessoa, ao que me consta, morreu maçom. Então, não tem como, assim, ele pode ter rezado 700 mil Ave Marias, mas uma coisa não compensa a outra, entendeu? Elas não são compensáveis se ele não seguiu o sacramento de forma ortodoxa. Ele deveria ter seguido o sacramento de forma ortodoxa, feito confissão, se arrependido, aberto mão das práticas ali que ele se envolveu, e aí sim teria, de certa forma, a sua situação amenizada, né? O seu tempo de purgatório diminuído ou até evitado de passar a eternidade no inferno. Isso E aí, só pode para até causar. Desculpa, professor, pode falar. só para concluir assim e fazer uma ponte com o exemplo que você deu, essa é uma característica central da Igreja Conciliar. A Igreja Conciliar, ela dispensa arrependimento, então ela é protestantizante nesse sentido. Ela tende a diminuir o valor da Eucaristia e ela anula total e completamente o papel da penitência. Então, a Igreja Conciliar ela é uma igreja da chamada Nova Misericórdia, da misericórdia absoluta, ou aquilo que eu chamo de misericórdia de prateleira, né? Que é aquela misericórdia de Gregório de Matos Guerra, né? Tem um poema do Gregório de Matos que é sensacional, em que ele fala: se a misericórdia de Deus é infinita e eu sou mortal, a minha mortalidade causa uma finitude, um limite à minha capacidade de pecar. Então, por mais que eu peque, matematicamente a conta sempre vai fechar para mim. Isso é protestantizante. Isso é um raciocínio protestantizante, né? Só que Gregório de Matos faz uma ironia com isso, né? E é engraçado que essa ironia gregoriana no sentido de Gregório de Matos, ela virou teologia. Ela é teologia constante hoje. Então as pessoas acreditam que a misericórdia infinita de Deus faz com que todo e qualquer um tenha lugar no céu. O céu é uma democracia gigantesca, todo mundo sobe para o céu. Hoje qualquer um pode ser santo, é só o cara se inscrever no curso do padre lá que vira santo em 6 meses, tira diploma de santo, tudo. Pagar as Tem lá, parcelas. paga as parcelas, tem que pagar as parcelas e tudo, mas pagando as parcelas, tem lá o certificado de santo dele e pronto. E a misericórdia de Deus vai puxar todo mundo para o céu. Aí você fala, não dá para ser assim. Não dá para ser assim se você não tiver a visão de que a igreja ela é essencialmente penitencial. Ela é o único caminho de penitência para você limpar as bobagens que você comete, que você vai cometer, vai continuar cometendo ao longo de toda a sua vida. Você é feito, você é talhado para cometer besteira. E a igreja é a única oportunidade que você tem de ir corrigindo essas besteiras ao longo do tempo e ter alguma esperança de se juntar a Deus na eternidade, né? E aí o que os caras fazem? Eles tiram um aspecto penitencial da igreja. E a igreja vira uma grande festa, uma grande comunidade. Isso é protestantizante, é muito, muito, muito preocupante. O senhor falou dessa questão de tirar, né, a questão penitenciária da igreja, a questão de arrependimento da igreja. Eu já vou ligar isso aqui no assunto muito polêmico, muito mesmo, que envolve a questão
de Nossa Senhora de Fátima e a Faustina, né, com a devoção da Uhum. divina misericórdia. Porque o que Nossa Senhora de Fátima fala? Fala da penitência, de rezar o rosário, aquela coisa que a humanidade vai ser castigada, enfim, dos erros da Rússia, né, aquela suposta visão, né, que foi divulgada lá no Vaticano no ano 2000, né, que o Papa ia sofrer e tal, né, enfim, toda essa questão mesmo, que a humanidade precisa voltar-se para Deus, e assim, até o Papa Pio XII, né, até o Papado de Pio XII, foi bem confirmada essa devoção, né? O próprio Eugênio Pacelli, quando ele era cardeal, se não me engano, ele leu, né, o Terceiro Segredo de Fátima, e deu Uhum. aquela frase icônica, né? Falando que, né, estou convicto de que se a igreja não se voltar para sua tradição, ela vai cavar a própria cova, né? Enfim, eles trocam, né, Nossa Senhora de Fátima, né, o famoso fatimismo, né, pela devoção da Divina Misericórdia. E pode ver que hoje, nas paróquias, eu já fui de Novos Ordo, há um ano e meio atrás, mais ou menos, até que eu parei totalmente de ir. Uhum. Hoje, no Novos Ordo, se reza, assim, praticamente todo o santo dia, o terço da misericórdia de Faustina, Uhum. quadros de Faustina, quadros de Jesus misericordioso, e homilias, entre aspas, né? Leigos falando, né? Sobre a misericórdia divina. Esses encontros da RCC, né, que tem também muita influência dessa divina misericórdia, como falam de misericórdia divina. E assim, o que o senhor falou, é uma completa protestantização da igreja, porque eles vão e tomam aquele discurso neopentecostal, sabe? Você vai Uhum. vencer, Deus vai te dar vitória para os jovens, né? Aquele retiro da RCC. Que só tem Uhum. pegação, só tem imoralidade. Não, porque você vai vencer, porque Deus tá com você e tal. E se esquece completamente de, tipo, a gente vive numa sociedade completamente sexualizada, Uhum. é, secularizada, imoral, né? Onde tem-se tudo, assim, cara, professor, assim, eu não sei se o senhor mexe um pouco, muito, assim, no Instagram, mas é que depende do algoritmo, mas, por exemplo, assim, cria uma conta nova no Instagram, que não tem algoritmo nenhum, que não tem nada que o Instagram vai te recomendar, ele vai recomendar o que tá nos trendings. Vai Uhum. lá nos rios famosos, é só pornografia, é só Uhum. Uhum. pornografia. E eles não Uhum. comentam nada disso. E assim, são jovens que estão ali. Né? Isso, assim, falando de RCC, mas como um todo, a devoção à Divina Misericórdia, a Faustina, a toda essa coisa do diário da Faustina e tal, foi muito propagada na Igreja Pós-Conciliar, principalmente por João Paulo II, que é o Papa da Misericórdia, né? Uhum. Se eu não me engano, eu trato disso no episódio 9 também. Eu falo sobre a questão da, da nova misericórdia. O que acontece? E esse estudo me deu trabalho, rapaz. Me deu muito trabalho. Eu dei uma olhada em Santo Afonso Maria de Ligório, dei uma olhada em Rio Marim, dei uma olhada, e a solução está em Santo Tomás. Eu não gosto de me aventurar muito em Santo Tomás, porque eu tenho medo do professor Nogueira pegar eu falando alguma besteira de Santo Tomás. Mas, enfim, Santo Tomás ele tem duas abordagens da misericórdia. A misericórdia divina, que é a misericórdia própria de Deus em relação aos seus filhos, né? E a misericórdia, que não é bem uma misericórdia, mas é uma piedade direcionada para a caridade, que nós temos que ter em relação uns aos outros. E você tem esse problema abordado em dois pontos diferentes da Suma Teológica. Uma coisa é a misericórdia que nós sentimos, qual seja, miseris cordis, coração contrito, coração em estado de miséria. Então, quando você vê alguém com fome ou alguém sofrendo, você sofre junto com aquela pessoa e seu coração queima, aperta. Aquela sensação que você sente de ver uma pessoa na rua, desabrigada, com fome, você fala, eu não posso permitir que isso continue. E você toma uma providência, que não é uma providência divina, é uma providência humana. Você atravessa, vai em um restaurante, compra uma quentinha, compra um cobertor, dá um abrigo, você dá algum conforto para essa pessoa. Então você está exercendo a caridade quase que por impulso. É o seu coração que te leva a acolher aquela pessoa. Isso é uma coisa. Outra coisa
é o nosso sofrimento pessoal, do qual a gente precisa da misericórdia de Deus para entrar em estado de penitência. Eu preciso da misericórdia divina para que eu reconheça a minha culpa, entre em estado de contrição, faça a minha confissão e busque uma penitência para recobrar a minha posição. São duas coisas diferentes, né? Isso é uma coisa bacana porque Santo Tomás deixa muito claro, ele deixa de maneira muito cristalina quais são as regras de acesso, né? Tanto a um estado de caridade, em que você exerce a caridade para aplacar o seu estado de misericórdia, porque você está contrito de ver um outro sofrendo, quanto no momento em que você fez uma grande besteira e está arrependido e quer sair daquela situação. São duas coisas diferentes. Ele estabelece critérios para que você acesse uma situação ou outra. Tá? O que faz a devoção à Divina Misericórdia da irmã Faustina? Ela faz uma tábula rasa dessa misericórdia divina, criando critérios antitomistas. São critérios antitomistas, são contrários, são antiescolásticos, em que ela trata de uma praxis da divina misericórdia. Isso é kantismo. Tá? O que Kant faz quando ele cria toda a sua escola? Você até colocou aqui no chat privado, vamos voltar nele para tentar fechar a live com ele, né? Kant foi uma influência muito grande em Kelsen. Você até escreveu aqui, entra até no imperativo categórico kantiano, né? Sim, toda a teoria kelseniana de norma fundamental e de estruturação da Constituição como norma fundamental é tratar a norma fundamental, qual seja a Constituição, como imperativo categórico jurídico. Exatamente. Nossa, eu já vi muito tomista falando sobre isso aí. Exato. Então, o que faz Kant? Ele cria uma praxis, porque ele tem lá todo o seu conhecimento transcendental a priori e o conhecimento transcendental a posteriori dentro da chamada razão prática. Né? O que faz Kant? Ele cria uma praxis própria de acesso a determinados caminhos que te trazem o imperativo categórico para que você possa operar dentro de uma determinada moral, por assim dizer, tá? No caso da Divina Misericórdia, isso está explicado com um pouco mais de detalhes lá no capítulo 9 do Vaticanismo, porque a Divina Misericórdia é um capítulo central dessa nova igreja. É central. Sem Divina Misericórdia não há nova igreja. E qual é o truque dessa Divina Misericórdia? Ela cria um negócio chamado devoção da Divina Misericórdia. O que é a devoção da Divina Misericórdia? Há um terço próprio, que é aquele famoso terço. Terço da misericórdia mesmo, né? Graças a Deus. O terço da misericórdia pela sua. A Beatriz que sabe, a Beatriz já era devota. Pela sua dolorosa paixão, né? Pela sua dolorosa paixão, isso. Pela sua dolorosa paixão. Exatamente, é esse terço aí. Então, esse é um terço que é criado no início do século XX, e aí você tem práticas da Divina Misericórdia, terços, novenas, e algumas práticas. Essa prática da Divina Misericórdia, ela vai criando uma espécie de reserva de misericórdia. Você cria de antemão, a priori, antes de pecar,
uma reserva de misericórdia. De modo que isso ameniza, isso dentro dessa crença da divina misericórdia, isso ameniza o teu ímpeto pecador, cria uma reserva, ou seja, um crédito de misericórdia, de modo que ameniza também, na medida em que você ameniza o seu ímpeto pecador, você ameniza o seu ímpeto confessional. Portanto, a igreja ela deixa de ser penitencial, você não se acusa. Você, com o tempo, adquirindo prática da divina misericórdia, você se acusa cada vez menos. Porque você está criando uma reserva da divina misericórdia para você, você cria esse crédito da divina misericórdia, e você vai justificando toda essa sua postura na fé que você tem na divina misericórdia. Sabe quem é o cara que cria essa estrutura teológica? Quem? Não sei não, professor. Não sabe? Um cara chamado João João Paulo II. Calvino. Isso está em Calvino. Eu já ia dizer. Isso aí é sola você pega. escritura. Aliás, sola. Qual é a sola mesmo? É um princípio protestante. Exato. Sola fide, É o né? princípio justificação pela fé. É a justificação pela fé. Então, o que acontece? Você vai criando uma reserva de fé tão grande, e você diz, eu sou um cara tão devoto da Divina Misericórdia, porque eu rezo o texto da Divina Misericórdia todo dia, e faço isso, faço aquilo, que eu tenho uma reserva tão grande da fé, que os meus pecados, eles são homeopáticos, eles se diluem dentro da minha grande fé. De modo que eu posso fazer confissões de 5 minutos a respeito de temas aleatórios, porque isso já está tão diluído, e a pessoa ela nunca entra em estado de contrição, ela está sempre em estado de alegria, de euforia, o seu espírito está sempre encaminhado para o otimismo, para a alegria, para a euforia. Então essa pessoa não tem capacidade de entrar em estado de contrição. Sem estado de contrição ela não se confessa. Mas, ao mesmo tempo, ela faz aquela confissão canônica, por assim dizer, que viabiliza a sazonalidade confessional para que ela possa ter acesso ao sacramento. Por quê? Porque hoje o Estado Vaticano diz que você tem que se confessar pelo menos uma vez por ano para receber a comunhão pascal, e dali para diante todo o processo de comunhão uma vez por ano é o requisito. É uma loucura. Basta o cara se confessar uma vez por ano. Ele pode até acumular pecado mortal nesse período, se ele tiver uma devoção da divina misericórdia que dilui, né, sob o ponto de vista físico, material, isso dilui, e você está em contato sempre com essa divina misericórdia, de modo que você pode praticar esse catolicismo mais caramelizado, é um catolicismo mais dócil, e um catolicismo, digamos assim, otimista, um catolicismo de pipoca doce. Ele é doce, né? Ele é fácil de ser digerido. E aí tem esse terço, que é mais fácil. O terço da Divina Misericórdia, se eu não me engano, você consegue rezar em 5, 6 minutos. Diferente do terço tradicional, você precisa de 20 a 25 minutos para rezar, né? Então, ele tem uns truquezinhos, umas facilidades e tal, e você consegue, de certa forma, trabalhar bem nesse fronte, digamos assim. E trabalhando bem nesse fronte, você tem toda a sua reserva. Isso aí já está consolidado em Calvino. É Calvino que traz esse, bem lembrado pelo Ramon, sola fide. É a justificação pela fé. Você tinha uma pergunta, Ramon? Ramon? Sim, professor. Sobre vocês estão produzindo lá na Shockwave, né? O senhor e a Juginger. Uhum. Estão me escutando? Sim, sim, sim. Então, porque assim, eu nunca tinha visto. Oi, deu uma cortadinha aí. Esse tema do vaticanismo ser discutido na internet brasileira. A discussão que agora vai chegar na nossa realidade
ela vai ser amadurecida, né? E daqui a um ano, daqui a um tempo, a gente vai ver os frutos dessa discussão, né? Então, o que que o senhor pretende fazer para que essa ideia das Travou, pessoas irmão. entendam lançar livro ou algo assim? Deu uma cortadinha, eu não consegui capturar a pergunta inteira. Porque, bom, esse tema do vaticanismo, né, está sendo basicamente inaugurado na internet brasileira. Nunca se falou muito sobre isso, nunca se falou nada sobre isso que eu tenha visto. Uhum. E é um tema que serve para que as pessoas possam entender melhor a função do Papa, porque se misturando muito o Papa como chefe de Estado e o Papa como sucessor de São Pedro, as pessoas fazem toda a confusão que existe hoje, né? Como Uhum. que o senhor pretende amadurecer essa ideia ao longo do tempo, ajudar que essa ideia se propague? Por exemplo, o senhor vai lançar algum livro, alguma coisa assim? Eu tô, digamos assim, já no segundo volume de um livro que pode ter 3 ou 4 volumes, chama Apóstolos do Caos, tá? Esse livro ele trata especificamente de todas essas questões de fundo, doutrinárias. Eu não gosto do termo filosófico, né? E explico isso no livro, né? Por que eu não gosto do termo filosófico. Mas essas questões metafísicas e etc., eu estou trabalhando nesse livro. Então eu falo desde do início dos tempos até desaguar na Revolução Francesa e o que a Revolução Francesa está nos deixando, digamos assim, de herança para a gente ter que lidar com isso, tá? Então, esse livro é uma premissa para que a gente possa discutir o vaticanismo. O vaticanismo é o último capítulo desse livro. E eu tenho a pretensão, e digo isso pretensão mesmo, de pegar tudo que foi apresentado nesses 10 capítulos da série Vaticanismo e transformar isso também em um livro para que a gente possa ter discussões. Eu comentei com o Salazar que a forma com que a série termina vai deixar muita gente constrangida e chateada, né? Muita gente vai ficar, pô, cara, essa é a solução? Infelizmente é essa. Eu dei o spoiler em off aqui, mas no on eu não vou falar. Senão o pessoal desiste, né, de Privilégios. assistir. Agora, como é que a gente chega lá, eu já não sei. E aí vem a minha tarefa de colocar o problema e pedir ajuda mesmo, porque parte da minha capacidade de raciocinar em cima do tema, ela é limitada diante do material que eu tive acesso, diante do tempo que eu tive para estudar e, enfim, de nunca ter colocado o assunto em discussão, né? Então, me coloco numa situação bem sem falsa humildade, com humildade mesmo, de que de um determinado ponto para frente eu vou precisar de ajuda, né? Não é que eu vou precisar de ajuda, todos nós precisaremos de ajuda a partir de um determinado ponto em que, se todo mundo tiver de acordo em relação ao item 1, 2, 5, 6 ou 7, que seja, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, a gente pode amadurecer e caminhar, dar um passo mais à frente, porque já de uns tempos para cá, é aquilo que a gente também conversou em off, né? A gente fica girando muito em falso em torno do Concílio Vaticano II, né? Assim, as coisas que a gente sabe que ele deixou um legado terrível e ele deixou uma quantidade enorme de deslizes que estão gerando essa crise absurda. E não é uma crise só na igreja, é uma crise no mundo inteiro, né? Isso a gente já sabe. Agora, como é que a gente sai dessa situação? Como é que a gente resolve, né? O vaticanismo ele traz para a mesa mais um elemento, que a igreja ela não está sozinha nisso e ela não atua, infelizmente, sozinha. A igreja hoje ela é refém do Estado Vaticano, né? E na medida em que a gente começa a partir
não vou dizer novo pressuposto, mas a gente começa a tratar com esse elemento na mesa, os próximos passos, eles decorrem da capacidade que a gente tem de compreender, né, o problema e entrar em determinados acordos, né? O que precisa ser feito, né, daqui para diante? E é óbvio que a gente vai precisar também da presença de sacerdotes bem formados, de sacerdotes que tenham amor à igreja, porque a gente também tem muito sacerdote que não tem amor à igreja, o cara tem amor ao Estado Vaticano. Ele ama o Estado Vaticano, ele ama a posição dele. Às vezes como bispo, às vezes como pároco, ama a posição dele como chefe de uma seção dentro da Cúria Metropolitana ou dentro do Tribunal Eclesiástico da Diocese XYZ, sei lá qual, né? Ou da Arquidiocese de não sei da onde. O cara ama a posição dele, mas ele não ama a igreja. Ele acha que ele ama a igreja. Então a gente também tem que tomar cuidado em relação a essas vaidades mortais, né? E aí, acho que bem auxiliado com pessoas que amam a igreja, a gente consegue começar a visualizar quais próximos passos podem ser dados. E eu não tenho pretensão alguma de ver esses passos sendo dados enquanto eu estiver vivo. Eu acho que eu não vou viver o suficiente para ver essa discussão amadurecer a ponto de a gente ter passos concretos em direção à amenização dessa crise, né? Ou a destruição completa dessa crise. Não sei se eu vou conseguir viver o suficiente para isso. Mas a gente torce, né, para que as coisas deem certo. Então, respondendo objetivamente, Ramon, só voltando, eu acho que tem mais 2 livros aí para sair e a partir disso é a providência divina que vai determinar como é que as coisas podem se solucionar. Temos que confiar em Deus, né, professor? Essa é a verdade. Mas tá certo, então. Professor, foi um prazer conversar com o senhor. Acho que a gente deu uma boa elucidada no tema. Acho que falamos bem, uma boa exposição, nos estudou bastante. Espero ter mais oportunidades de gravar com o senhor, talvez, mais para frente, diversos temas, outros temas. E agradeço o senhor por ter vindo aqui, aceitado aqui, né, dado essa moral pra gente. Eu fico honrado, eu agradeço, gosto sempre de debater essas questões importantes e fico à disposição de vocês. Pena que a Beatriz não conseguiu voltar, mas, enfim, estou à disposição aí. Bea deve estar rezando, ela é bem rezadeira, ela, belezinha. Tá certo. Ramon, quer falar alguma coisa? Não, valeu aí, Gabriel, pela oportunidade de estar participando de novo. Professor Evandro. O professor e a Georgina têm sido grandes referências para mim, assim, para eu entender melhor as coisas. Então, é muito bom estar participando aqui. Fico feliz. Fico feliz. Tá certo, então. Professor, muito obrigado, viu? Fiquem com Obrigado, Deus e pessoal. salve Maria. Amém. Salve Maria. Valeu, salve Maria.